que define estar casado à luz das Escrituras? Muitos cristãos têm dúvidas sobre o que define um casamento à luz das Escrituras, se o contrato civil, a união estável ou a relação sexual. Penso que a resposta seja o contrato civil. O casamento é de fato um contrato feito entre um homem e uma mulher perante a sociedade e diante de Deus. A rigor, dizemos que, em governos seculares, quem casa de fato é o Estado, na figura do juiz de direito, que assina e protocola o contrato de casamento. Um ministro de qualquer confissão religiosa na verdade não faz o casamento. Se ele realiza o casamento religioso com efeito civil, o faz somente em representação do juiz de direito. O que a igreja faz é pedir a bênção de Deus sobre aquela união. A rigor, o casamento está ligado à instituição civil. Por que é importante sabermos disso? Porque, segundo a Bíblia, o casamento antecede a religião. Em Gênesis, vemos que Deus criou homem e mulher, ordenando-lhes que crescer e se multiplicar. Dessa união, o casal seria uma só carne. Depois disso veio o pecado, o casal caiu do estado de pureza em que foi criado e, só então, surgiu o conceito de religião. Religião é basicamente todo o processo de religação do homem a Deus. Fica claro, na cronologia bíblica, que a religião é posterior ao casamento. Portanto, o matrimônio é uma instituição de Deus para toda a raça humana, independentemente de um indivíduo ser ateu, cristão ou fiel de qualquer outra religião ou credo. O plano divino para o casamento abrange a humanidade como um todo. Por isso, as igrejas podem apenas invocar as bênçãos de Deus sobre o casamento e não lidar com seus efeitos civis. Situação diversa vemos em casos em que igreja e Estado se fundem, como ocorreu com Israel nos tempos do Antigo Testamento. Peguemos o exemplo de Abraão, representante supremo da nação e, também, líder espiritual. É o típico caso de união entre igreja e Estado. Assim, Abraão podia celebrar casamentos. O mesmo é verdade com outros personagens bíblicos, como Moisés. Eles seguem os princípios de Deus no Éden, quando Deus formou o casamento de Adão e Eva. Na medida em que a nação de Israel foi se sofisticando política e civilmente, surgiu a organização por categorias e ofícios, como a classe de sacerdotes, os chefes de tribos e o sinédrio. Ainda assim, toda a complexidade da organização civil estava entrelaçada com a religião. Israel era um estado religioso e, por essa razão, encontramos o que parece ser uma fusão desses dois aspectos no Antigo Testamento. Quando alguém se casava no Antigo Israel, a cerimônia poderia ser feita diante do líder da tribo, do profeta ou do juiz. Isso porque, talvez com exceção do profeta, tais pessoas tinham uma relação com o Estado ao mesmo tempo que exerciam as funções religiosas. Pensemos no casamento de Isaque e Rebeca. Quando ela apareceu diante dele, logo Isaque levou-a para a tenda e a possuiu, e assim aceitando Rebeca como sua esposa. Alguns dizem que o casamento se resumiu a isso, o que é, claramente, um engano interpretativo da situação. Lembremos que Abraão chamou seu servo e deu-lhe uma procuração para buscar uma esposa para Isaque. O servo chegou às terras em que habitava Rebeca, conversou com o pai da moça, disse quem representava e que o intuito do patriarca era conseguir uma noiva para seu filho e herdeiro. Então perguntaram a Rebeca se ela desejava ir até Isaque, e ela aceitou. Ou seja, votos foram feitos. Vemos que houve todo um percurso, uma cerimônia, até que se concretizasse o enlace matrimonial entre o casal. É importante perceber que o chefe do clã, pai de Rebeca, consentiu com o casamento, isto é, deu autorização legal para ela se casar. Portanto, quando Rebeca foi ao encontro de Isaque, já foi na condição de sua esposa. O encontro do casal na tenda foi somente a consumação de um casamento efetivado com as regras vigentes à época. O batismo também é visto como uma declaração pública de fé, simbolizando a união do crente com Cristo. Como no casamento, o batismo se torna uma afirmação diante da igreja e do mundo. O que faz o casamento é o contrato, o compromisso, o juramento, o sim que é dado. A relação sexual é somente a consumação de um contrato já feito. Logo, o sexo, por si só, não constitui casamento, tampouco a união estável, que ocorre somente para efeito de herança, compartilhamento de bens ou dívidas, direitos e obrigações perante a legislação brasileira. Mas união estável não é substituto para o casamento.
A própria lei pátria faz a distinção entre matrimônio e união estável.